Fala galera, Vitor Esteves na área e hoje vamos bater um papo sobre Docker Compose, certo? Vai ser a primeira vez que eu vou apresentar para vocês como realmente utilizar os containers do Docker de uma maneira agora profissional. Vocês vão aprender a gerar esse container dentro de um Docker Compose e vocês vão aprender a fazer uma rede entre os containers que estiverem lá dentro. Já de cara eu vou agradecer o grande Rafa Moraes aí pela moral, que foi o cara que me ensinou um pedacinho do Docker ali, um pouquinho que ele pôde me ensinar do começo disso tudo aí e realmente abriu meus olhos para muitas coisas, tá? Se eu pudesse, já tinha usado isso há muito tempo. E caso você não tenha visto ainda o vídeo que eu explico como iniciar com Docker, tá? Tá no card aqui em cima em algum lugar. Pode clicar, ver ele primeiro, tá? Antes de vir para esse, para vocês não se perderem no que eu vou passar agora, beleza? Antes de mais nada, se inscrevam no canal, bota aquele joinha maroto aí, comentário aí embaixo, certo? Então, vamos pro vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser buscar alguma imagem dentro do Docker Hub. E a gente vai brincar um pouco. Primeiro, eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Se eu vou na minha máquina agora e der sei lá, um Postgres da vida, vocês vão ver que eu não tenho. Eu também não tenho o MySQL instalado, tá? Nem o MongoDB, que é o MongoDB. Eu não tenho nada disso instalado na minha máquina. Porém, eu posso utilizar imagens do Docker de cada um. Primeiro ponto que a gente vai fazer aqui, vamos botar um Postgres primeiro na nossa máquina para funcionar. Vou procurar a imagem do Postgres. Nós temos aqui algumas imagens criadas por outras pessoas e temos a imagem oficial, tá? Que tem aqui o símbolozinho de Docker Official Image. Nós vamos fazer uma instalação do... Deixa eu ver, qual que a gente vai usar? Vamos usar a versão mais atual, que é essa 16.6. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente estava utilizando o Docker Run para poder abrir o container, mas a gente não vai fazer dessa forma. Nós vamos criar primeiramente um projeto qualquer, então eu vou botar aqui um projeto chamado Containers, mkdir Containers, certo? Dentro dessa pasta, vamos abrir o nosso querido editor. Vou criar um arquivo chamado dockercompose.yml. Esse arquivo vai ser o responsável em gerenciar os nossos containers. E esse arquivo, ele tem uma extensão YML, muito usado em configurações. Vocês vão ver muito isso daqui para frente, para ver configuração de Kubernetes, de Docker, tá? Primeira coisa que a gente vai botar aqui vai ser a versão do Docker. Então, a version do Docker vai ser 3.0, já tá lindo. Não sou especialista em Docker, não. A intenção aqui é dar um norte para vocês aí, que não precisa entender tudo que o Docker faz para poder trabalhar com ele. Próximo passo aqui agora vai ser criar os serviços, tá? Então, quais são os serviços que eu vou criar? O primeiro dele, Postgres. Eu poderia dar qualquer nome aqui, tá? Eu poderia dar um nome aqui de database, DB, banco de dados. Eu vou utilizar aqui como Postgres para poder facilitar quando a gente for falar de outros containers também. O que a gente vai colocar aqui agora? Qual é a imagem que esse Postgres aqui vai utilizar? Vamos ter aqui o image. A imagem nós vamos buscar lá no nosso querido Docker Hub. Vai ser a imagem do Postgres com alguma versão que a gente pode escolher. Vai ser 16.2. Então a gente vai lá no nosso código Postgres e qual é a tag? 16.2, tá? É importante frisar qual é a tag, porque a ideia é que vocês, daqui a uns 4 anos, vocês possam voltar nesse projeto e vocês vão ter o projeto funcionando na máquina de vocês, sem precisar ter que instalar tudo isso na máquina, tá? Então a intenção é essa mesmo. Se a versão atual é 16, o projeto começou na 16.2, né? Então vocês vão, daqui a 4 anos, poder, caso não tenha atualização, nesse projeto vocês vão poder voltar no projeto sem ter dor de cabeça nenhuma. Próximo passo aqui vai ser colocar qual é o nome do container. Container name, 2 pontos, vou dar aqui como projeto Postgres. Então o nome do nosso projetinho aqui, eu dei aqui containers, né? Então vamos escrever containers. Containers Postgres, tá? Esse aqui vai ser o nome do container criado. Vamos ver agora lá na documentação do Postgres. Eu vou dar uma busca aqui por Docker-Compose, ó. Ele já te ajuda te explicando o que você tem que colocar lá dentro, ó. O que ele tá dizendo? Ele tá usando aqui a versão 3.9, tá? Do Docker Compose. E aqui é como você vai criar o container, tá? Vamos brincar um pouquinho aqui. Primeira coisa, eu vou copiar esse DB inteiro, já que a gente tá escrevendo aqui, vou apagar já. Vamos colocar o DB aqui na tela. Então, a imagem é o Postgres versão 16.2. Vamos usar mais o que? O nome do container. Então, vou copiar isso aqui, vou levar lá para cima. Vou apagar o que está aqui embaixo, tá?
E o que ele diz aqui de informação? Nós temos aqui um restart, quando que o container vai ser reiniciado, então sempre ele vai ser reiniciado. Nome do container, memória, que é um limite de memória, tá? Eu não vou usar isso, porque a ideia não é muito bem entrar tão a fundo nesse ponto. Também não vou usar nada disso aqui. E o environment, certo? Que quais são as informações necessárias para poder rodar esse container. Primeira coisa que a gente vai ver vai ser o Postgres Password, já tem aqui. O Postgres User, então vamos colocar ele lá também. Então, o usuário, vou dar o nome como user mesmo, tá? Sem muito mistério. A senha, vou mudar para password. Temos mais o que aqui, ó? Qual é o nome do banco de dados que ele vai criar automaticamente pra gente? Então eu vou dar um banco aqui como containers DB. Próximo passo vai ser configurar os volumes, tá? É importante configurar os volumes também. Pode acontecer de, quando vocês desligarem o Docker e ligarem novamente, vocês vão perder todos os dados que estavam no banco de dados se você não disser que você quer que um volume do container fique exposto na tua máquina. O que a gente vai fazer agora é exatamente isso. Eu quero que a minha pasta chamada data, o /data vai fazer um bind com aonde fica o HD, digamos assim, tá? Do Postgres. O do Postgres fica aqui, ó. Aqui é onde fica o dado. Então, eu quero fazer um bind dessa pasta dentro da minha pasta local aqui do banco data, certo? Mais uma coisinha que eu vou fazer vai ser dizer quais são as portas. Postgres é 5432, eu quero que ele faça um bind para mim na porta 5432, tá? O que quer dizer? O que sair do container na porta 5432 vai fazer uma ligação com a minha porta 5432. Então agora eu estou fazendo com que este container, quando ele for criado, a partir desta imagem aqui, ele vai responder na porta 5432. Próximo ponto agora aqui vai ser criar o Networks. Não precisa, mas eu sempre crio, tá? O motivo maior é que é o seguinte, se lá na frente eu precisar criar uma rede entre os serviços, tá? Eu já tenho a rede criada aqui dentro, para que eu consiga fazer com que um container consiga conversar com o outro, tá? O nome vai ser Containers Network, beleza? Feito isso, eu vou voltar na minha indentação lá para o começo, onde tem o service, e eu vou criar agora aqui o Networks, que é agora que eu vou dar o nome da minha rede. O nome da rede, Containers Networks. É o que vai ficar compartilhado entre os serviços, certo? Então, dentro de Containers Networks, eu quero fazer uma ponte entre elas, tá? Então, o driver que eu vou utilizar aqui dentro vai ser o bridge, certo? Tudo isso que eu tô falando, gente, tem na documentação, tá? Para vocês irem mais a fundo, vocês deem uma vasculhada, porque tem isso tudo na documentação, vocês vão achar um monte de vídeo aí no YouTube explicando ponto a ponto que tem aqui dentro. Mas a ideia aqui é a gente criar um para poder trabalhar de maneira mais rápida, sem precisar ficar sujando o computador, instalando um monte de coisa, beleza? Então vamos lá, já temos agora o nosso service criado com o nosso Postgres, e o nosso próximo passo agora é... Opa, faltou um S aqui. Vai ser lá na nossa pasta, onde tem o nosso projeto. Vamos dar uma listada aqui só para garantir, ó, só temos um arquivo lá dentro. E vamos utilizar o Docker Compose Up. O que ele vai começar a fazer? Ele vai buscar a imagem do Postgres, certo? Ele vai trazer essa imagem para dentro do nosso computador e vai criar um container a partir dali, certo? O container já está rodando, vocês podem ver que agora tem o nome do Containers Postgres. O que ele está dizendo agora é que está concluído a nossa configuração do Postgres. Como é que a gente vai verificar isso? Existem algumas maneiras. A primeira delas, a gente vai lá no Debeaver. Vocês podem usar a ideia que vocês preferirem, tá, gente? Não precisa ser essa aqui. Eu vou criar uma nova conexão apontando para o Postgres. Qual era o nome do banco que nós demos? Vamos lá na... Cadê? Dentro do código, vamos pegar aqui, ó. Qual é o nome do banco? Containers DB. Então, Database Containers DB. Qual é o usuário? O usuário é user. A senha é password. Beleza? Vamos fazer um teste de conexão. E conexão sucedida, tá? Eu não tenho Postgres instalado, mas olha só que interessante, né? A gente está utilizando qual é a versão? A 16.2 do Postgres. Se eu criar a conexão, vocês podem ver que nós já temos agora o banco de dados criado com o esquema prontinho lá para a gente poder criar nossas tabelas, tá? Por um sistema ou manualmente, tá? Já é possível você vir aqui e criar uma tabela nova, beleza? Sem precisar de muito esforço. E é isso. Criamos agora o do Postgres. Vamos fazer um teste agora, criando o do MySQL, tá? Eu vou cancelar aqui, dar um Ctrl C para voltar para o meu terminal e vamos criar agora o MySQL. Como é que vai ser feito isso? Vamos criar o serviço chamado MySQL. O que esse serviço vai ter? Vamos ver primeiro, a indentação tá certinha, tá certa. Isso aqui é importante para o YML. O nosso serviço MySQL, ele vai ter uma imagem. Qual é a imagem que nós vamos utilizar? Mesmo esquema.
Vamos lá no Docker Hub, botar aqui MySQL direto na URL mesmo, para não perder tempo. Nós temos a versão 8.0.33, essa 8.3.0, que provavelmente é a última versão. Vamos pegar então a 8.3.0, então a imagem vai ser a MySQL 8.3.0 e vou lá embaixo procurar o Docker Compose. Só preciso disso mesmo. Se você quiser usar Native Password, parar pão duro. A gente não vai entrar nesse ponto, não. Então, restart sempre. MySQL root vai ser password também. E vamos ver o que mais nós podemos usar de environment, tá? São as variáveis de ambiente. Nós temos o database. Então, o nome vai ser MySQL Database. Que vai ser agora... mesmo nome, tá? Vamos criar o mesmo nome. Vai ter agora o que? MySQL User e Password. Então a gente já pode criar aqui, ó, o user e o password. Lembrando, MySQL Password e MySQL Root Password são coisas diferentes, tá, gente? Então o nosso usuário vai ser o user e a senha vai ser password. Beleza? Mesmo esquema. Quais são as portas? Eu quero fazer um bind de que para onde, né? Eu quero fazer um bind da porta 3306, certo? Que é a porta do MySQL, da minha máquina, tá? Com o do Docker. Então o Docker vai cuspir todas as informações que ele puxar da 3306 para 3306 da meu computador. Próximo passo aqui é o network. Ctrl+C, Ctrl+V, sem muito mistério. E agora, quando eu der o Docker Compose Up novamente, vocês vão ver aqui, ó, ele criou 2 containers. Um deles é o Containers MySQL 1 e o Containers Postgres. Vocês podem ver que dentro do log, ó, ele já está diferenciando um do outro, certo? Calma aí, eu fiz besteira. Faltou o nome. Vamos colocar o nome também. Containers MySQL. Beleza? Agora sim. Containers MySQL. Vou cancelar esse. E vou abrir novamente, tá? Docker Compose Up. Ele foi lá e buildou para mim, certo? Vocês podem ver que foi mais rápido. Por quê? A imagem do MySQL eu já tinha e a imagem do Postgres eu também já tinha baixado. Então, assim, como o container já tinha sido criado, é muito mais rápido a utilização. O que vocês podem ver aqui, ó? Ele liberou para mim o Postgres. Tá aberto para conexões e o container do MySQL também. Se a gente for lá no dbeaver agora e verificar se o container ainda existe, ó, vocês podem ver que eu posso dar um refresh nele e continua funcionando normalmente. Eu posso criar uma tabela aqui dentro. Como eu também posso criar agora uma conexão de MySQL, onde o banco de dados é o containers DB, o usuário é user e a senha password. Testar a conexão, ele vai dar, o MySQL dá esses erros aqui geralmente mesmo na primeira conexão. Então eu tenho que vir lá em Driver Properties, procurar por esse Allow Public Key e jogar ela para True. Fazendo isso, se eu volto na main, testo a conexão, tá lá a conexão funcionando com a versão do banco MySQL 8.3.0, tá? Se eu finalizar, a mesma coisa. Agora vocês podem ver, ó, não sei se dá para ver daí, se estiver muito pequenininho, mas temos 2 símbolos aqui, ó. Esse aqui é o elefante do Postgres e esse aqui é a baleiazinha, o golfinho, né, do MySQL. Vocês podem ver que o banco está aqui e eu já é possível agora eu criar minhas tabelas aqui dentro. Vamos fazer mais umzinho aqui para ficar bonito e vai ser o do MongoDB, mesmo esquema. Vamos lá para cima, Mongo. Deve estar assim aqui, não sei, deixa eu ver. Tá lá, o MongoDB. Então nós vamos fazer a mesma coisa, Docker Compose, tá? E vamos ver aqui como é que o Mongo é. O Mongo, ele tá me dando até uma opçãozinha aqui que nós vamos usar agora, tá? Que vai ser esse Mongo Express aqui embaixo. Vamos fazer primeiro, eu explico daqui a pouco. Vamos criar mais um, que vai ser o Mongo e o Mongo Express, certo? Já vou deixar logo o network funcional dos dois. Eu tô criando 2 containers a mais agora, tá? O que a gente precisa aqui vai ser, cadê? Já está até marcado aqui a porta 8081, que vai ser a do Mongo Express, mas eu preciso também expor a porta do Mongo. Vamos fazer o bind das portas. Ports menos 27017, apontando também para 27017, tá? E o nosso Mongo Express já está com uma porta.
Vocês estão vendo que aqui eu não coloquei volume, tá? Eu poderia fazer volume no MySQL também e no Mongo também, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o data. Se vocês verem, só por eu ter carregado o container do Mongo, ele já criou para a gente a pasta data, já com as informações que estão dentro de /var, /lib, /postgres, tá? Geralmente, essa pasta de dados, ela não é versionada, não tem necessidade, beleza? Isso é mais para quem vai desenvolver localmente, utilizando essas ferramentas que eu estou entregando para vocês. Eu não vou fazer do Mongo também, nem do MySQL não, a partir de volume, tá? Mas se vocês quiserem ver, é o mesmo esquema, tá, gente? Vocês procuram por volumes dentro da documentação. Ela vai dizer, ó, o volume do banco do MongoDB, ele fica dentro de DataDB, tá? Então é só vocês criarem um volume novo dentro do código, aqui dizendo, ó, quero que o volume de onde? Do meu ./data_mongo seja, cadê? Tem um bind com, cadê? /data/db. Certo? Se fizer isso aqui, vocês já vão ter o MongoDB também utilizando o volume do seu computador local, certo? Mas não é a intenção, não. Explicando um pouquinho, o Mongo, vamos ver a versão, né? Qual é a versão do Mongo? A última versão é 7.07, não é isso? 7.07. O que ele está me dando aqui? O usuário de root e o initdb. Vamos dar uma olhadinha o que mais temos de environment. Vocês estão vendo que é um copia e cola, tá, gente? O que eu tô fazendo de um é feito por vários, mesma coisa, tá? Eu acho que do Mongo a gente não vai precisar criar nada a mais, não. Mesmo esquema, Ctrl C. Ele tá finalizando os dois containers, certo? E agora, quando eu der o up novamente, vocês vão ver que vão aparecer mais dois containers agora pra gente. Ah, o do Mongo deu problema, que ele não encontrou a 707 pura. Deixa eu ver se a 706 tá aqui. Ele não encontrou a 706, porque obviamente está faltando o ponto 706 e tá lá. Deixa eu voltar aqui para cima, que ele está criando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu quero mostrar para vocês aqui devagarzinho, ó. Cada container vai receber uma corzinha, vocês podem ver, ó, Express, MySQL, tá? Cada container aqui tem uma corzinha. O Mongo, a gente não botou nome nenhum do container, então ele criou como container Mongo 1. O container do Mongo Express, ele também criou como 1, o MySQL e o Postgres aqui, tá? Vocês podem ver que agora tem informação de todos os bancos aqui ao mesmo tempo, certo? Isso aqui não é um erro, tá? O que a gente vai fazer agora? Tem o tal do Mongo Express. Ele diz que na porta 8081 do meu computador, eu vou ter direito a utilizar um tal de Mongo Express, tá? O que isso quer dizer? É uma IDE do próprio Mongo, que é via web. Então, se eu botar aqui um localhost 8081, ele está me pedindo usuário e senha. Qual é esse usuário e senha? Olha aqui, credenciais são admin e pass. Tá? Então, se eu botar o usuário como admin, a senha PASS, eu posso agora utilizar o MongoDB normalmente na minha máquina e eu estou usando a IDE via web. Isso aqui é uma IDE criada para você não precisar instalar mais uma IDE na máquina de vocês. Se vocês quiserem usar uma IDE, uma boa IDE, essa Studio 3T aqui, que ela é de graça, tá? Ou caso vocês estejam já agora gostando da parte do Docker, ela nem precisa de IDE nenhuma. Já posso vir aqui em cima, criar o nome de um banco, banco de, sei lá, Vitor Teste. E a partir do Vitor Teste, eu posso criar minhas collections. Então, collection, sei lá, teste. E aqui dentro eu posso criar meu parzinho, tá? De chave e valor para popular o banco, beleza? Inclusive, eu já posso fazer integrações agora utilizando os nossos containers que nós criamos, beleza? Eu já vou prometer para vocês aí que chegou o momento da gente falar do Dockerfile para poder cadastrar também o PHP. E com o PHP vocês vão ver que a gente vai brincar um pouco mais com esses containers aí, vai ter o container do Jinx, o container do PHP, mas vai ficar muito inflado esse nosso bate-papo aqui, então vou deixar para o próximo vídeo aí, beleza? Vejo vocês lá. Container do Postgres, a gente vai lá na documentação. Oi, meu filho. Cadê?